fizeram um documento, foram à reitoria e expuseram os efeitos negativos de comer um churrasco perto da meia-noite. E a reitoria tirou esse negócio aí, agora não tem mais. E sabe como é que é, né? O gaúcho, quando vê carne mal assada, etc e tal, vai lá e come tudo. E não é só o gaúcho. Aqui em São Paulo se come carne também. Quero agradecer a presença do pastor aqui. Há duas coisas que estou devendo para vocês, não é? Uma sobre Enoque. E vocês podem me mandar e-mail que eu mando isso aqui para vocês, uma síntese. As 4 formas, as 4 maneiras como Enoque andava com Deus. A gente acha que está totalmente fora do nosso alcance, né? Primeira, ele estava constantemente em oração com Deus. Segundo, senso da presença de Deus o tempo todo. Ele tinha consciência que Deus estava ali com ele. E isso muda o nosso modo de agir, né? Terceira, confiança total em Deus. Isso que eu tinha esquecido. Ele confiava em Deus. Ativo no serviço de Deus. Estava sempre ensinando os outros. Essas eram as 4 coisas que ele fazia, que significa andar com Deus. Para si. Ao alcance de qualquer um, né? Segunda coisa que eu estava devendo, antes de entrarmos no sermão, é um texto que eu tinha mencionado ontem à noite, de Ellen White. Está no livro Serviço Cristão, páginas 55 e 56. Esse texto, ele é relativo a 1 Tessalonicenses 5,3, onde fala: quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. O que significa isso? Ela explica aqui. Vocês querem ver? São 3 momentos. Nós estamos no primeiro momento, a ponto de entrar no segundo momento, e depois rápido de ler isso. Foram me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Hoje, não é? Guerra, derramamento, privações, necessidades, fomes e pestilência estavam por toda parte. É ou não é o retrato de hoje? Corretíssimo. Perfeito. Vejam só. Uma linha ele escreveu. Minha atenção foi então desviada da cena. 2 linhas, na verdade. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Só o que ela escreveu. Esse é o tal de paz e segurança. Agora escute o que ela escreveu depois. Mas da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente fome e pestes imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nessa luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, como é que vai ser? Paz e segurança. É só aparente. Vem repetindo a luta, mais derramamento de sangue, mais miséria, ou seja, tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Abram as Bíblias, Apocalipse 5, versículo 11. Nós queremos que eu quero fazer um apelo. O sermão é um apelo, e então concluímos. E eu vou passar do tempo um pouquinho. A ideia era concluir às 7, nós vamos passar um pouco das 7 para fazer o sermão sem que eu me sinta pressionado pelo tempo. Muito importante. São 2 perguntas que precisam ser respondidas. Primeira, por que era? Esse sermão tem 2 partes, não é? Então, a primeira parte, vamos entrar agora. Irmãos, por que vocês acham, assim pensando, sem olhar na Bíblia, qual é a razão mais óbvia que existe para que nós adoremos? A nossa existência, certo? Porque se nós não existíssemos, nós não adoraríamos. É meio engraçado, mas é verdade. Se eu tivesse morrido, eu também não adorava. Se eu nunca tivesse nascido, eu não adorava. Simples assim. Tem fundamento bíblico isso? Pois é, vamos ler aqui Apocalipse 1, versículo 11. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir,
e foram criadas. Outra face da moeda: nós adoramos porque fomos criados. Nós existimos porque alguém nos criou. Ou seja, marquem isto: nós adoramos porque somos seres vivos. E somos seres vivos porque nós fomos criados assim, não é? Isso é importante. Existe alguma coisa mais importante no universo do que eu existir ou você existir? Para nós? Porque se nós não existíssemos, tudo mais que viesse a ser feito passaria para nós por desconhecido, porque nós não haveríamos nós, não é? Então é extremamente importante reconhecer que a vida veio de Deus, de modo que Ele merece ser adorado. Estou estranha, talvez. Pergunta, não, vocês vão entender a pergunta. Se houvesse outro Deus aí no universo, além do Deus que é o qual nós adoramos, se houvesse outro que cria vida, etc e tal, pergunto para vocês: esse outro mereceria ser adorado? Nunca ninguém fez essa pergunta, né? Isso dá um choque. O que acham? Pensem um pouquinho. Faça assim ou assim? O que acham? Claro que sim. Eles que Ele cria, não tem outro. Mas se houvesse, Ele mereceria ser adorado por a sua sim, não é? Então a adoração é porque eu existo. Eu sou um ser. Primeira pergunta, ou seja, a metade do sermão então já passou. Pergunta: como se adora? Dar a resposta: mandamentos. E contas os 10 mandamentos, não é? Vamos. E a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Mandamentos. A segunda parte serão os últimos 6 mandamentos. E a terceira são aqui. O que diz o primeiro mandamento? Assim, num resumo: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, você vai ver o primeiro, segundo, terceiro, ativa. Você vê Deus. De Diluviano, segundo a senhora White, ela não fala em quem, mas ela diz que eles eram poderosos intelectualmente do que os melhores homens e mulheres hoje, os grandes cientistas de hoje, que devem ter um QI de 180. Você tem que pensar assim, entre os antediluvianos, um QI 2.000 a 4.000. Não terás outros deuses. Agora se pensa em Adão e Eva, pensa em anjos. Precisa dizer para gente tão inteligente: não terás outros deuses? Senhores e senhoras, não existe outro Deus. Para que dizer uma coisa dessas? Já pararam para pensar? Por causa da nossa extrema burrice. Nós somos tão degenerados que nós temos a capacidade de adorar outros deuses. E querem ver? Vocês já leram ali o cômico capítulo de Isaías 44? Forte. Nós chegamos a um ponto tal de degeneração que nós, seres humanos, somos capazes de imaginar a coisa mais absurda e trabalhar essa coisa mais absurda e acreditar nela, apesar de ser uma absoluta inverdade. Quanta gente acredita na sua própria mentira, não é? Então vejam lá o que está escrito aqui. Eu vou resumir e depois vou ler só um trechinho dali. Então saiu um sujeito aí, naqueles tempos antigos, e cortou uma árvore. E essa árvore ele picou. Uma parte da árvore ele picou e fez lenha, e assou carne, assou carne ali, cozinhou seu feijão, fez sua comida, etc. E comeu. Escutem bem, que coisa mais estranha que está escrito aqui. Isaías 44... imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, prostrando-se, ele dirige a sua oração, dizendo: isso não é caso de manicômio? Mas gente, mas pensa um pouco. Você cortou aquele pedaço de lenha, de madeira, cozinhou seu feijão, sobrou uma madeira. Aí você esculpiu, fez uma escultura, fez uma arte ali, trabalhou ali, é escultura mesmo, e fez um ídolo. Agora, você fabricar